Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, em Lucas capítulo 2. Como os irmãos já repararam, nós estamos nesse mês, como todos os anos, dando destaque ao Natal. Lucas 2, verso 7. Lucas 2, verso 7. E deu à luz o seu filho, primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Uma cena tão singela, tão simples, tão humilde. Uma mulher dá à luz uma criança pobre, que não tinha condição e nem não tinha espaço para ela naquela cidade. E aquela criança nasce numa manjedoura, que era o caixote onde se colocava o alimento para os animais. Todos nós, quando nascemos, eu creio, tivemos um berço. Quando as pessoas não têm condição de ter um berço, alguém empresta, alguém doa, mas eu acho difícil que alguém não tenha um berço. Mas o nosso Salvador nasceu com um berço como manjedoura. Um fato que quase passa despercebido. Na cidade passou, só no campo onde estavam os pastores é que os anjos foram lá visitar os pastores e houve toda aquela cena maravilhosa. Mas na cidade, a cidade dormindo ficou e ninguém percebeu o que estava acontecendo. Parecia que não estava acontecendo nada. Mas esse Natal, o mundo não sabia que ali estava acontecendo o evento mais importante da história. O acontecimento mais incrível. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, estava vindo participar da humanidade. Como diz Hebreus, participar da carne e do sangue. Nunca houve um nascimento assim. Nunca houve uma vinda como essa. E eu já uma vez eu falei sobre isso. Quando alguém muito importante, como um presidente, um governador, vem ao Parque Flora, a gente diz assim, aí tem. Alguma razão existe. Eu me lembro que uma vez um presidente veio inaugurar essa UPA aí. E candidatos a governador às vezes passam. Quando uma pessoa importante vem a um lugar insignificante, como o nosso lugar é, desconhecido, pequeno, alguma coisa está acontecendo. Quando o Filho de Deus vem a esse mundo vil, desce a esse mundo, para fazer parte dele, para nascer como um ser humano, alguma coisa está acontecendo. Alguma razão tem. E é o que nós vamos fazer nessa noite. Nós vamos meditar em 3 razões para o Natal acontecer. 3 razões que levaram Deus a projetar o Natal. E é importante, irmão, quando a gente consegue entender as razões bíblicas, eu diria até teológicas, para um acontecimento como o Natal. Não adianta ficar fazendo árvore de Natal, presépio, botar musiquinha de Natal e ter aquela ceia bonita. Tudo isso é legal, é bacana, faça, não tem problema. Mas não significa nada com relação ao Natal em si.
O Natal não são as luzes, as árvores de Natal e toda aquela festa, aquela comelança, não é isso. O Natal tem razões profundas para ter acontecido. Então, vamos ver aqui. Primeira razão para o Natal acontecer é o pecado. Puxa vida! A humanidade, quando comemora o Natal, ela pensa em tudo, menos no pecado. Ela nunca imagina que o pecado causou o Natal. Jamais ela pensa uma coisa dessa. Mas o pecado foi uma das causas, das razões para o Natal acontecer. A Bíblia afirma isso diversas vezes. Por exemplo, o Senhor Jesus nasceu para salvar pecadores. 1 Timóteo 1,15, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus, veio ao mundo, olha o Natal, para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Por causa do pecado, ele veio ao mundo para salvar eles. Cristo veio salvar o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. E ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do quê? É interessante isso, né? Do que Cristo veio salvar o seu povo? Das crises familiares, da situação financeira, da condição política. Não, ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Cada ser humano precisa ser salvo dos seus pecados, porque o pecado, ele é tão terrível. O pecado condena o homem, separa o homem de Deus. Eu estava pensando lá em casa, a maior parte aqui talvez já tenha visto esse tal nos filmes, chamado Venom. Ele apareceu principalmente, onde você pode ter visto, foi naquele filme O Homem-Aranha 3. Era um negócio preto, que grudava no personagem, no herói, e entrava dentro dele. E crescia dentro dele. E ele ficava tentando tirar aquilo dele e não conseguia. Era um alienígena, desse formato assim. O pecado é isso. É esse alienígena, esse corpo estranho que entrou dentro de nós e nós não conseguimos arrancar o maldito, mas de jeito nenhum. A gente não consegue se livrar do pecado. Ele é uma praga, é um veneno mortal, é uma maldição. O pecado é fazer qualquer tipo de mal. Tudo aquilo que, como diz a palavra, é mal aos olhos de Deus. É o pecado. O pecado não é só adulterar, nem fornicar, nem roubar, nem matar, mas é também se orgulhar, ser vaidoso, ser egoísta, ser egocêntrico, ser indiferente, ser preguiçoso, ser mentiroso. E o principal pecado, não amar a Deus de todo o coração. Outro grande pecado, rejeitar Jesus Cristo. Foi por causa do pecado que Jesus veio. Ele veio livrar os pecadores da condenação da lei. Gálatas 4, verso 4 e 5 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Olha o Natal aí. Deus enviou seu Filho. Plenitude dos tempos significa aquele momento exato, determinado por Deus. Aquela hora principal, a plenitude dos tempos. Quando o tempo chegou, então Ele enviou seu Filho, nascido de mulher. Olha o Natal aí.
nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Quer dizer, o Natal aconteceu para que a gente possa ser resgatado, libertado da condenação da lei. E a condenação da lei é por causa do quê? Do pecado. Esse maldito pecado que traz a condenação para nós. E Cristo veio nos livrar dessa maldição. Como? Fazendo-se maldição por nós na cruz. E tem mais, o apóstolo diz que ele não só veio nos remir da lei, mas também veio para que possamos receber a adoção de filhos. Nós não éramos filhos de Deus, mas o Filho de Deus tornou-se filho do homem para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. Ele veio para que, como está escrito, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Acontece que o mundo não recebe Jesus justamente por causa do pecado. E se Deus não tivesse operado em nós de forma sobrenatural, nenhum de nós teria recebido Jesus. Porque o pecado odeia o Senhor, o pecado odeia a luz. O pecado odeia a Deus. Como é que a gente vai ser filho dele? Mas a graça de Deus nos alcançou e transformou a nossa vida. Então também, em quarto lugar, Cristo veio para tirar os nossos pecados. E bem sabeis que Ele se manifestou Natal. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Lembra que eu falei do negócio agarrado na gente? A gente não consegue. Quem viu esse Venom está lembrando exatamente como é que era. Tirar ele de dentro de nós, e ele lá e para cá, e você não consegue, nenhum ser humano consegue tirar o pecado de si próprio. Mas ele veio para tirar os nossos pecados. Ele já tem tirado um bocado de pecados da nossa vida, que a gente cometia, e pela sua graça não tem cometido mais. A nossa própria vida cristã nessa terra já é uma manifestação de que Ele tem tirado boa parte dos nossos pecados. Mas um dia, quando acabar a nossa vida aqui na terra, ou quando Jesus vier nos ares, esse maldito pecado vai sair da nossa alma. Então, nós seremos puros e limpos. Totalmente. Sem pecado. Quero fazer uma pergunta para você que está aqui hoje. O pecado te incomoda? Ou você pratica ele sem nenhum problema de consciência? Ou você acha que pecado é brincadeira? Pecado é algo bobo? Isso aí vai determinar se você é crente ou não. Você desejaria que o pecado saísse de sua vida? Você gostaria de parar de pecar, nunca mais pecar? Você gostaria de ser como Deus? Pense sobre isso. Porque o Natal aconteceu para que os nossos pecados fossem arrancados de nós. Glória a Deus, porque a Bíblia fala que nós não servimos mais ao pecado. O pecado está em nós, mas ele não tem mais domínio sobre nós. Mas de vez em quando ele se manifesta, não é? Mas na maior parte do tempo a gente domina ele. Agora um dia não vai ser só uma questão de dominar ele. Ele vai sair de nós. Ele veio tirar os nossos pecados. Lembra da palavra? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio tirar os nossos pecados. Em quinto lugar, o Natal aconteceu para que Jesus pudesse pregar o Evangelho aos perdidos.
Em Lucas 4:43 está escrito assim: Ele, porém, lhes disse, Jesus disse aos discípulos, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Natal. Eu fui enviado para isso. Eu fui enviado para quê? Para pregar o evangelho por todas as cidades. Por quê? Porque o evangelho é um instrumento para a salvação do pecador. É o evangelho que consegue triunfar sobre o pecado. O evangelho liberta, cura e salva. Por isso Jesus veio pregar. Alguém já disse no passado, Deus só teve um filho e fez dele um pregador. Que bênção. As pessoas que menosprezam pregação, que acham que pregação não tem importância nenhuma, não sabem o que estão falando. A Bíblia dá um lugar de destaque à pregação, tanto que a profissão de Jesus Cristo foi pregador. Para isso ele viveu, no seu ministério. Então, o pecado é a primeira razão para o Natal acontecer. Então, quando você estiver lá, enfeitando a tua árvore de Natal, ou fazendo os quitutes, né, ou tocando aquela música natalina, lembre-se do pecado. Cristo veio por causa dele. Agora, uma segunda razão para a gente ver que o Natal aconteceu, que levou o Natal a acontecer, é uma razão que o pessoal não gosta muito de falar, não, nem eu. Mas tem hora que eu tenho que falar. Segunda razão para o Natal acontecer foi o diabo. O diabo? Sim. O diabo é uma das razões para a existência do Natal. Veja, o que Jesus veio fazer a esse mundo? Primeiro, anular o que o diabo fez. 1 João 3,8, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Manifestação do Filho de Deus, o Natal, o nascimento dele, encarnação, para destruir, para anular, para cancelar, para reverter as obras do diabo. O que o diabo fez? O diabo introduziu a tentação e o pecado no mundo. Ele foi o primeiro pecador que visitou esse mundo, porque o pecado começou nele. Ele veio ali na forma da serpente, o primeiro pecador a visitar a terra. Ele tenta Eva, ele comete a primeira mentira, e ele consegue fazer com que Eva e Adão pequem contra Deus. Com isso, o diabo consegue separar o homem de Deus. Ele separa o homem de Deus. Por causa dele, o paraíso é fechado e cancelado. Por causa dele, milhões de pessoas têm morrido e têm se perdido eternamente. Ele veio realmente para acabar com as obras de Deus. Essa foi a intenção dele. Destruir a coroa da criação, o ser humano. A existência do diabo é uma razão para a existência do Natal. Está aí, ó. O Filho de Deus se manifestou, isso é Natal, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, se o diabo separou o homem de Deus, Cristo veio para reconciliar. Se o diabo destruiu o paraíso, Cristo veio para que um novo paraíso surja. O diabo veio trazer o pecado, e Jesus veio trazer o antídoto, a cura. Tudo aquilo que tinha sido feito na sua vida pelo diabo, todo o domínio que ele tinha sobre você, foi desfeito quando Cristo se manifestou em você. Em segundo lugar, nós vemos aqui que o
Filho de Deus, veio socorrer as vítimas do diabo. João 10:10 fala assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Outro dia eu estava vendo uma pessoa interessante, né, na internet, criticando o que eu vou fazer aqui agora. Mas eu sei, não precisa ficar ensinando, eu sei que Jesus aqui está se referindo aos fariseus, em primeiro lugar. Ele está falando dos falsos profetas. No contexto todo, esse ladrão aqui são os líderes religiosos, impostores, começando pelos fariseus. Eu sei disso. A palavra inicial aqui é esse tipo de ladrão. Só que 99% dos cristãos, dos estudiosos e pregadores acreditam que Jesus está se referindo também, além dos fariseus, ao líder dos fariseus. Está se referindo ao diabo. Porque, olha só, o diabo, o ladrão, ele veio roubar, matar e destruir. Que descrição perfeita para esse anjo caído. Satanás. Um ser 100% maligno, que só se sacia, só se alegra quando ele rouba a nossa paz, o nosso sossego, quando ele mata a nossa esperança e quando ele destrói a nossa alma e coopera para que ela vá para o inferno. O diabo, ele tem 100% de maldade. Ele quer roubar, matar e destruir. É isso que ele veio fazer e é isso que ele tem feito. Esta é a razão de muitas guerras, de muitas tragédias que acontecem na terra. Nem tudo, meus irmãos, o pecado sozinho é responsável. O pecado humano tem a sua parcela, mas algumas coisas têm o incentivo e a agência e o envolvimento de Satanás. Tem coisas que nós vemos às vezes acontecer que nós dizemos, não é possível que um ser humano possa fazer isso sozinho. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas o Senhor diz, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Quer dizer, o ladrão veio lá no Éden, destruiu, tem vindo na humanidade o tempo todo. Agora, diz Jesus, eu vim, olha o Natal aí, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Glória seja ao nome do Senhor. O Senhor está dizendo, o ladrão, o diabo só vem destruir, e destruir um bocado de coisa, mas eu vim para dar vida. O ladrão, o diabo, ele quer morte, mas Jesus vem dar vida. Quantas almas já foram libertas do poder de Satanás? E olha, Jesus veio dar vida, vida eterna, e vida com abundância. Quer dizer, ele diz o seguinte, eu não vim só para dar uma vida qualquer para os meus servos. Eu vim para dar uma vida significativa. Uma vida de paz, uma vida de contentamento, de alegria, de esperança. Uma vida útil, de boas obras. Uma vida de louvor, de adoração. Eu vim para dar vida verdadeira. O mundo diz, quando olha para o dinheiro, para a fama, para a riqueza, para o sexo, para a diversão, para o entretenimento, o mundo diz, isso é que é vida. Quão tolos são os seres humanos. Agora, olha para o que Jesus dá. Isso é que é vida. Viver com Deus, desfrutar da presença de Deus, desfrutar da comunhão com Deus. Isso é vida. Então o Senhor, ele veio realmente para anular o que o diabo fez. Em terceiro lugar, nós vemos aqui que Jesus veio
O Natal aconteceu para Jesus tirar pecadores do reino do diabo. Olha o versículo João 12:46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quem é o príncipe das trevas? Quem é o príncipe desse mundo? Quem cega o entendimento dos incrédulos? Conforme diz a Bíblia. Satanás. Satanás ama as trevas e ajuda as pessoas a viver nas trevas. Mas Jesus diz aqui: eu vim para que quem crer em mim não permaneça nas trevas. E nós já vimos vários casos na história da igreja de pessoas que estavam completamente nas trevas, como por exemplo aquele endemoniado gadareno, com uma legião de demônios dentro dele, e Jesus com uma palavra libertou aquele homem. Então ele veio realmente tirar os homens das trevas. Se você pertence ao Senhor, você foi transferido das trevas para a sua maravilhosa luz. Trevas significa medo, maldade e ignorância. Você não tem mais medo que pertence a Jesus. Você não tem mais maldade porque você foi santificado. Você não é mais um ignorante porque você recebeu o conhecimento da verdade. Você não está em trevas porque Jesus fez a luz dele resplandecer na sua vida. O Natal veio então por causa do diabo. Surpreendente, né? Natal aconteceu por causa do pecado, Natal aconteceu por causa do diabo. Então a gente vê que a história natalina, por mais bonita que ela seja, por mais que ela alegre o nosso coração, mas nós temos que entender que há algo muito pesado e ruim e terrível acontecendo por baixo, né, da superfície, que foi a razão que levou Deus a enviar seu Filho. Um mundo em trevas, um mundo em pecado, é algo muito grave. Terceira razão para o Natal acontecer, e essa que eu creio que é a melhor razão de todas, Deus. A terceira razão para o Natal acontecer, Deus. O Natal aconteceu para revelar Deus mais e melhor para as pessoas. João 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne. Esse texto é um dos mais claros com relação ao Natal. O que aconteceu no Natal? O Verbo se fez carne. O Filho de Deus se tornou humano e habitou entre nós. João está falando. O Filho de Deus nasceu como um ser humano normal, como eu e você, menos o pecado, cresceu, começou seu ministério, e eu, João, e os meus irmãos, vimos a sua glória. Que glória? Glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a gente pode dizer que Deus já era conhecido, principalmente do povo judeu, no Velho Testamento. E poucas pessoas de outras nações conheciam de perto o Deus de Israel. O mundo todo, para a maior parte do mundo, Deus era desconhecido. Então Deus manda o seu Filho, a segunda pessoa da Trindade divina, para vir a esse mundo e nascer como um homem, e para revelar a glória do Pai. Lembra quando Jesus falou: quem vê a mim, vê o Pai? Para revelar a graça do Pai, a verdade do Pai. Ele veio para mostrar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele veio para espalhar
a boa nova de salvação por toda a terra, por todas as nações. Hoje é difícil uma nação que nunca tenha ouvido falar de Jesus. Existem algumas áreas da terra, mas é uma minoria. Na maior parte das nações, todo mundo já ouviu falar do Deus da Bíblia, do Deus que enviou Jesus. Jesus veio revelar a graça de Deus, o favor imerecido, o quanto Deus é bondoso, o quanto Deus deseja salvar, deseja perdoar, e a verdade de Deus. Quem é Deus? Quem somos nós? Como podemos ser salvos? Jesus veio revelar. Então ele é a revelação do Pai. Ele desceu para ser Deus conosco. João, admirado, disse, gente, eu vi a glória dele. E quando ele escreve o 1 João, ele fala assim, não só vi, eu toquei nele. Eu pus a minha cabeça no seu peito lá na ceia. Conversei com ele, orei com ele. O vi fazendo os milagres. Eu vi a perfeição num ser humano. Eu vi a glória de Deus na face daquele homem. Eu vi a graça, eu vi a verdade. O que é maravilhoso é que não precisamos ter nascido naquela época e termos andado com os apóstolos para hoje conhecer o Senhor. Porque aquela revelação que era visível e material, hoje é dada pelo Espírito Santo, de forma espiritual. Nós, no nosso espírito, recebemos uma compreensão de quem é Jesus. Por isso que a gente olha para o The Chosen, a gente olha para o Jesus do mundo, e não é esse aí não. A gente olha para outro filme dele, também não é esse. A gente olha para outro, também não é esse. Nós temos uma mensagem dentro de nós, uma revelação dentro de nós, que mostra para nós como é o Senhor. Na sua palavra está escrito também, ele veio revelar Deus. E em segunda e última análise, ele veio glorificar Deus. Em João 17:4, Jesus, na oração que ele faz ao Pai, ele diz, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. A obra que Deus deu a ele a fazer, começou no Natal. Foi o começo da obra, nascer como um ser humano. Viver 30 anos como um carpinteiro, e depois dos 30 aos 33 anos, realizar o maior ministério que um ser humano já fez na terra. E tudo isso ele veio para glorificar o Pai. E a Bíblia fala, né, que o Senhor Jesus recebeu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Natal aconteceu por causa de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque de uma certa razão misteriosa que nós não compreendemos completamente, a honra de Deus, o nome de Deus, a glória de Deus recebeu um certo prejuízo, não em si mesma, mas aos olhos dos principados e potestades. Porque Satanás prejudicou e manchou a obra divina. Claro, nós sabemos com a própria permissão dele, mas isso aos olhos dos demônios, aos olhos do próprio diabo, aos olhos dos anjos, ficaram assim meio perplexos. Então parecia que o diabo tinha vencido. E Jesus veio para defender essa glória de Deus, para desfazer as obras do diabo, para mostrar, como dizem Efésios, aos principados e potestades, as riquezas da sabedoria, da glória de Deus. A Bíblia fala que nós, a igreja do Senhor, vamos demonstrar aos principados e potestades a sabedoria de Deus. Olha, Satanás, os demônios,
todos os anjos, todos os seres humanos perdidos vão olhar para a igreja, o povo de Deus, refulgente, brilhante, e vão olhar e dizer: mas Deus realmente é incrível. São milhões de seres humanos que eram pecadores na terra, que eram vítimas de Satanás, que estavam perdidas, controladas pelo diabo, pelo mal, nas trevas, mas esse Deus extraordinário criou um plano e esses seres humanos foram restaurados à perfeição e à pureza dos anjos. Glória a Deus nas alturas. Por isso que os anjos cantaram no Natal. Eles sabiam, glória a Deus nas alturas. Eles sabiam que Deus estava fazendo aquela obra para exaltar o seu nome, para mostrar para todas as suas criaturas que Ele é Deus, que Ele é sábio, que Ele é todo-poderoso, e que Ele é amoroso, que Ele é justo, e que Ele é vencedor. Foi para isso que o Natal aconteceu. Você vê que é muito maior do que o que a gente pensa? É muito superior a qualquer coisa que a gente faça naquela noite. O Natal não é Natal se você não parar para meditar um pouco na vinda do teu Salvador. Se você não parar para dar um pouco de ação de graças a Deus por Ele. Não é Natal. É apenas uma festividade vazia. Então, 3 razões para o Natal. O pecado vai perder. O diabo já perdeu. E Deus, todo-poderoso, triunfante na batalha, o Senhor dos exércitos. Irmãos, que nós possamos entender o Natal e comemorar o Natal, porque comemorar o fato de que nós fazemos parte disso, irmão, isso é muito privilégio. Hoje nós não somos nada, não somos ninguém, mas um dia, e olha, a gente diz que a gente não é nada, a gente não é ninguém, em nós mesmos, mas Deus já nos fez seus filhos. Nós somos seus escolhidos. Estamos separados para a glória. Mas em nós mesmos não somos nada. Mas um dia... Você sabe, a Bíblia fala que quando a igreja encontrar Jesus, ele compara com a noiva encontrando o noivo. Quando a noiva entra na igreja, num casamento, todos olham para ela. Ela é o destaque da noite. A igreja é a noiva que vai celebrar a ceia das bodas do Cordeiro. Vai celebrar aquele momento de se encontrar com o seu noivo. E para onde toda a criação estará olhando? Para a noiva. Quem é a noiva? Nós. E todos os outros milhões e milhões e milhões de crentes em todos os tempos. O nosso destino é glorioso, irmão. Comemora, porque o Senhor tem planos maravilhosos para a sua vida. E você que está aqui essa noite, talvez o Natal não tenha tido significado ainda para você, aproveite enquanto há tempo e receba o Filho de Deus, tenha um Natal diferente, passe a ser um cristão, volte-se para o Senhor e que o Filho de Deus salve a sua alma. Ainda hoje, creia no Natal, creia no nascimento de Jesus, creia que Ele veio vencer o pecado, vencer o diabo e glorificar a Deus. Pai, nós não percebemos a grandiosidade de tudo isso. Não temos a mínima capacidade de entender quão grande tudo isso é.
Mas eu te peço, Senhor, pelo teu Espírito, que o apóstolo Paulo fala que as coisas do Senhor foram reveladas a nós pelo teu Espírito. Então, pelo teu Espírito, Senhor, mostra para nós quão importante foi o nascimento de Jesus. E que privilégios nós temos por termos sido alcançados e salvos por Ele. E, Senhor, ainda que não haja árvore de Natal, não haja canções natalinas, não haja ceia, não haja nada a não ser pão, arroz, ovo, ainda que não haja saúde, ainda que não haja as coisas básicas, mas que haja em nossos corações o Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos, não importando onde estivermos ou com quem estivermos, na noite de Natal, olhar para o céu e dizer: obrigado, Deus. Obrigado por ter me amado e ter enviado da glória teu único filho para sangrar naquela cruz pelos meus pecados. Senhor, te peço, Pai, põe isso em nós, desperta em nós o amor, a alegria, a esperança. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua igreja, hoje e eternamente. Amém.